Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Então, Advanced Money Destroyers. Sim, ele acabou com os baixistas, então estamos atingindo novas máximas históricas enquanto falamos. Estamos bem acima de $400 por ação. A AMD mandou muito bem ontem quando divulgou seus números trimestrais e até mesmo durante a teleconferência de resultados. Então vamos falar sobre a situação em que estamos. Vamos analisar o relatório, os comentários que foram compartilhados e, na verdade, olhar para o mercado como um todo. Vou compartilhar minhas opiniões sobre Uber e Oscar, que divulgaram resultados trimestrais antes da abertura do mercado. Agora, se olharmos para o setor de semicondutores como um todo, infraestrutura de IA, memória, tudo isso, não consigo evitar de dizer o seguinte: se você não comprou antes, eu não acho que deveria entrar agora. Estou vendo isso como alguém que possui ações da AMD, como alguém que possui ações da Micron, como alguém que possui ações da Nebulus, etc. Porque agora sim, se você olhar o que aconteceu no último mês ou algo assim, no final de março, muitos desses nomes subiram 50%, às vezes até 100%. Parece que está perto de um topo, especialmente quando você olha todos os comentários por aí. Como se todo mundo estivesse gritando: ah, se você olhar para aquele nome subiu 100%, 100% e 50%, 200% e assim por diante. Agora, para muitas dessas empresas, pode fazer sentido. Muitas dessas empresas estão crescendo, nós vimos um crescimento acelerado. Mas como você sabe, não queremos repetir os mesmos erros do passado, onde, ok, tudo subiu, tudo está indo bem, então tem que continuar assim. Talvez com algumas boas empresas isso vá continuar, mas quando você olha para o mercado como um todo em um curto período de tempo, muitas coisas dobraram de valor. Talvez seja a hora de acalmar um pouco, não estou dizendo que você deva vender tudo. E aliás, se você sentir vontade de realizar lucros, ninguém está te impedindo. Você fez bem em comprar pelo preço certo. Se quiser retirar parte do dinheiro agora, está tudo certo. Como dizem, ninguém ficou pobre ao realizar lucros. Mas eu quero alertar as pessoas que sentem o FOMO, que acham que perderam a alta e agora querem participar. Muito provavelmente você vai acabar sendo a contraparte da saída de muitos de nós. Só compartilho meus pensamentos aqui. Sei que haverá pessoas pessimistas ou otimistas nos comentários, o que é normal. Faça o que for melhor para você, farei o mesmo para mim. Agora vamos falar sobre a AMD. Depois vamos para Oscar e Uber. Primeiro de tudo, uma visão geral do pré-mercado. A AMD subiu 20%, Oscar subiu 12%, Uber subiu 9,5%, Novo Nord subiu 8%, 6% Micron subiu, mais 6% AST subiu 5%. Então parece que hoje vai ser um dia lindo. Pode ser o topo de curto prazo, talvez, talvez não. Ainda vamos ver. Mas agora, vamos focar aqui nos três principais. Agora, a AMD, como você pode ver, se olharmos o que aconteceu no último mês, a AMD, a ação da AMD, a empresa quase dobrou nos últimos 30 dias, certo? Estamos chegando perto de 700 bilhões de dólares em valor de mercado, só para ficar claro. No acumulado do ano, a ação subiu 91,8%. No final de março, ficou claro que as coisas começaram a acelerar e subir rapidamente. Antes de continuar, já sabe, aperte todos os botões e inscreva-se, especialmente se for novo aqui. Agradecemos muito. É divertido e você pode aprender algo, ou pelo menos dar boas risadas, o que também é ótimo. Se quiser me apoiar mais, confira o link na descrição ou no comentário fixado com as 10 melhores ações para comprar agora. Ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Voltando à AMD, aliás, este é o Fiscal.ai. Uma grande promoção começa na quinta-feira. Em vez de 15% de desconto, você pode conseguir 25% de desconto se usar o meu link. E ainda pode ver todas essas métricas incríveis aqui. KPIs e métricas personalizadas podem ser criadas na plataforma, que oferece transcrição, teleconferências de resultados, gráficos e filtros. Provavelmente é a melhor plataforma disponível. 25% de desconto a partir de quinta-feira se você usar o meu link. Agora, no trimestre Data Center, a receita de Data Center está ficando cada vez maior para a AMD. Isso é normal, certo? Nós já esperávamos por isso. Estamos vendo um crescimento acelerado, Lembre-se, a AMD disse que o setor de data center deve se tornar um negócio de 100 bilhões de dólares por ano para eles. Atualmente, estamos em 5,7 bilhões de dólares por trimestre. Isso indica que esperam um aumento de valor em 4 vezes a partir daqui. Para que isso faça sentido para um negócio de 100 bilhões de dólares,
Do lado do cliente, essa é a receita do segmento de clientes, sem jogos. Mesmo assim, cresceu 25,7% na comparação anual, atingindo 2,8 bilhões. Se quiser considerar a área de jogos, podemos incluir. É bem pequena agora em relação ao restante, 702 milhões de dólares. É possível ver claramente o que ocorre aqui, com aumento de apenas 11% em relação ao ano anterior. E quanto ao segmento embarcado, estamos olhando para cerca de 873 milhões de dólares. Isso aumentou apenas 6%. Isso literalmente tem sido bem. As taxas de crescimento não têm sido boas nos últimos trimestres. Agora, o que é interessante sobre a AMD é se olharmos para o que o mercado espera que essa empresa faça nos próximos trimestres. Podemos verificar aqui a receita total, a variação da receita total. E então vamos arrastar isso até o trimestre de junho de 2027. Então, para o próximo trimestre, o mercado atualmente, essas estimativas definitivamente vão aumentar nos próximos dias. O mercado está esperando apenas 10,51 bilhões de dólares em receita. Você já pode imaginar que a AMD projetou mais do que isso, ao fazer suposições e analisar PL futuro ou múltiplos de vendas, etc. Não se esqueça que os indicadores futuros são baseados nas expectativas dos analistas. E sabemos que as expectativas dos analistas estão sempre mudando. Agora, não é uma ação barata. Não é uma ação barata. Mas as suposições neste momento não estão considerando o enorme crescimento que a AMD projeta para si mesma. Então, por segmento, a receita de data center foi de 5,8 bilhões de dólares processador para servidores atingiu o quarto trimestre seguido de receita recorde. Vendas para provedores de nuvem, aumento de 50% em relação ao ano anterior. Vendas para empresas, aumento de 50% em relação ao ano anterior. Instâncias em nuvem baseadas em EPYC aumentaram quase 50% em relação ao ano anterior, chegando a 1.600. Empresas, receita recorde e vendas verdadeiras, vencendo além dos hiperescaladores em finanças, saúde e indústria. O mercado total endereçável de CPUs para servidores, que anteriormente era de 60 bilhões de dólares durante a teleconferência de resultados. E essa é a nova previsão para 2030 durante a teleconferência de resultados. Deve ficar acima de 120 bilhões de dólares. Isso representa um crescimento anual de mais de 35% que eles estão projetando agora. Isso é enorme. E isso é, claro, um dos motivos pelos quais as ações subiram tanto. Agora, a diretoria diz que a receita de CPUs para servidores vai crescer mais de 70% ano a ano só no segundo trimestre, com um crescimento robusto continuando ao longo de 2026 e 2027. Agora, claro, com o aumento da inferência você ainda vai precisar de GPUs, mas a proporção de processador para GPU vai ficar mais próxima de 1 para 1. Como sempre, temos as metas de receita para as GPUs Instinct na casa das dezenas de bilhões. Isso sempre vai ser assim, mas eles estão cada vez mais confiantes em superar a meta de crescimento de longo prazo de mais de 80%. Eles mencionaram o acordo de 6 gigawatts com a Meta e também o acordo com a OpenAI. Software, como já discutimos com a NVIDIA, é uma ferramenta extremamente poderosa. Por isso a NVIDIA tem tanto valor, especialmente por causa do CUDA, entre outros motivos. Agora, com a AMD o software já foi um problema antes, o ROCA melhorou bastante. Isso se reflete no desempenho geral dos negócios. Helios ainda está no caminho certo. Na segunda metade do ano começa o aumento da produção. As previsões de demanda já estão superando os planos iniciais e eles estão mirando oportunidades de múltiplos gigawatts. Sobre o lado do cliente, como vimos, eles disseram que seguimos superando o mercado, impulsionados pela força do portfólio Ryzen e maior adoção comercial. Agora, assim como todas as outras empresas por aí, eles emitiram um pequeno alerta para a segunda metade do ano. Eles estão planejando um volume de remessas de PCs menor para a segunda metade do ano do que o inicialmente previsto. A causa aqui são os altos preços da memória, mas eles ainda esperam crescer mais rápido do que o mercado em geral. Sobre jogos, é um segmento ainda muito pequeno no negócio deles. Eles também preveem que a receita de jogos cairá mais de 20% na segunda metade do ano em relação à primeira. Citação: prevemos impacto na demanda na segunda metade devido ao custo da memória e componentes, e estamos nos preparando. O segmento embarcado cresceu 6% em relação ao ano anterior. Eles registraram bilhões em novos projetos conquistados, crescendo mais de 10% em relação ao ano anterior. Sobre a cadeia de suprimentos, eles afirmaram que trabalham em estreita colaboração com os parceiros para ampliar muito as capacidades de wafers e back-end. Se você acompanhou a transmissão ao vivo ontem, sabe que houve uma pergunta muito interessante perto do fim da teleconferência feita por Stacy Rasgon. O negócio de IA no primeiro trimestre realmente cresceu sequencialmente, excluindo a queda na China?
A administração não nos deu o número exato, mas disseram que a receita da China no primeiro trimestre não é relevante. Eles disseram isso várias vezes. Os investidores devem focar, é claro, no crescimento sequencial do segundo trimestre. Então veja, eles estão esperando 11,2 bilhões. Isso representa um aumento de 46% em relação ao ano anterior. Então, novamente, o crescimento na comparação anual está acelerando. Claro, a comparação ano a ano é um pouco mais fácil, mas ainda assim, o mercado esperava cerca de 10,5 bilhões, a AMD está projetando 11,2 bilhões. E lembre-se, tudo isso está acontecendo antes do Helios, tudo isso está acontecendo antes do 1450. Então, isso já é algo bem significativo. Eles também nos disseram o seguinte: vemos um caminho claro para superar nossas metas financeiras de longo prazo e entregar mais de $20 em lucro por ação. Lembre-se, todas essas metas foram apresentadas para nós. Quando foi? 6, 7 meses atrás, $20 de lucro por ação para os próximos 3 a 5 anos. Se eles vão superar isso, mesmo a 430, certo? Qual é o índice preço-lucro futuro que você quer colocar nisso? Na casa dos 20, certo? Então não está tão caro. Não está barato, mas também não está tão caro, claro, se eles entregarem resultados. Agora lembre-se, nós fizemos uma análise de fluxo de caixa descontado para a AMD no final de abril. Já vimos que o caso base era 467. O cenário pessimista, quando as coisas não dão certo para eles, é muito mais baixo. E o cenário otimista é 856. É se tudo der certo para eles. E até mais, até mais. Agora, hoje, o potencial de alta aqui é de 9,4%, é isso que eu estou dizendo. Um trimestre incrível e tudo mais. Mas com base no que estamos dizendo aqui agora, essas são as nossas suposições neste momento. Você mesmo pode fazer, está no Google Drive. Mas com base nessas suposições, o caso base que parece estar bem tranquilo agora. E novamente, isso também se baseia nas próprias projeções deles para 3 a 5 anos. E se a expectativa é que eles atinjam ou talvez até superem isso, então tudo bem. $427 mais ou menos agora. Não é tão absurdo assim. O único problema, e foi com isso que comecei neste vídeo, é que chegamos a esse número muito rápido. Então sim, se formos olhar os gráficos, provavelmente veremos que o papel está sobrecomprado no momento, certo? Por isso todos querem correr atrás desses papéis. Empresas de memória, Micron, SanDisks, Western Digital, etc. Aliás, a Samsung aparentemente atingiu mais de $1 trilhão em valor de mercado agora. Então, há muito FOMO no mercado. Sim, nós fizemos um DCF. Sim, estamos chegando a um número para o cenário base, ainda um pouco acima do atual. Mas se você quer saber minha opinião, não, eu não compraria hoje se eu não tivesse uma posição. Passando por um nome que tem sido subvalorizado há bastante tempo, pouco reconhecido, e esse nome é Uber. Então, com a Uber, o lucro por ação ajustado foi de 72 centavos, o lucro por ação HP ficou bem abaixo do esperado devido a um impacto único de cerca de $1,5 bilhão, por isso essa grande diferença. Receita, pequeno resultado abaixo do esperado, $13,2 bilhões. A estimativa era de $13,31 bilhões. Viagens aumentaram 20% em relação ao ano anterior, e eles disseram que os lucros estão crescendo a um ritmo mais de 2 vezes maior que o da receita, investindo com convicção nas oportunidades significativas que estão por vir. Agora, 50 milhões de membros do Uber One representam metade das reservas, sendo responsáveis por 50% do valor bruto em mobilidade e delivery. E a frequência também está aumentando. Agora, mobilidade, $26,4 bilhões, um aumento de 25% em relação ao ano anterior, ou 20% em moeda constante. Receita de mobilidade, $6,8 bilhões. Mesmo com ventos contrários do câmbio, a mobilidade segue sendo o motor do lucro contábil, demonstrando resiliência e liderança de mercado. Sobre a entrega, esse é o motor de crescimento. $26 bilhões em reservas brutas e 5,1 bilhões em receita, aumento de 34% em relação ao ano anterior. Frete, esse é apenas um segmento que existe ali, mas realmente não faz muita coisa. EBITDA ajustado de $2,5 bilhões, alta de 33% ante o ano anterior. Lucro operacional GAAP de $1,9 bilhão. Fluxo de caixa operacional, $2,4 bilhões. Fluxo de caixa livre, $2,3 bilhões. Caixa e equivalentes, $6,1 bilhões. Ou seja, é uma empresa altamente lucrativa. E você pode entender por que eles estão fazendo todos esses investimentos no ecossistema de veículos autônomos. Primeiro, porque eles podem, e segundo, isso vai torná-los muito mais fortes.
Quanto à orientação para o segundo trimestre, EBITDA ajustado entre 2,7 e 2,8 bilhões de dólares, reservas brutas de 56,25 a 57,75 bilhões de dólares. O lucro por ação, non-GAAP, entre 78 e 82 centavos, e o ponto médio do EBITDA está bem acima das estimativas dos analistas de 2,68 bilhões de dólares. Por fim, quanto a veículos autônomos e IA, a Uber está adotando, claro, uma abordagem eficiente em capital para veículos autônomos. Eles não estão tentando construir o carro, eles estão construindo a rede na qual os carros vão operar. Quanto à IA, eles estão adotando a inteligência artificial para impulsionar o crescimento e a produtividade internamente. Espere que algoritmos aprimorados para combinar motoristas e passageiros e automação do suporte ao cliente aumentem as margens. Citação do CEO. Estamos ampliando o papel da Uber no dia a dia. Agora, durante a ligação, eu já antecipei isso antes, eles provavelmente vão falar um pouco mais sobre varejo, comércio e coisas desse tipo. Publicidade. Isso é, novamente, parte do negócio que as pessoas não pensam, mas definitivamente são motores de crescimento. Estou muito satisfeito com a execução contínua nessa área. E sim, talvez agora seja a hora das ações começarem a subir. Por fim, isso é Oscar Health. Algumas semanas atrás, trouxe o CEO ao canal. Ele reafirmou as projeções. E adivinha? Reafirmando as projeções mais uma vez. Foi um segundo trimestre forte para a empresa. A receita ficou um pouco abaixo do esperado, mas ainda assim atingiu um ótimo número, 4,64 bilhões de dólares. O índice de sinistralidade médica foi de 70,5%. Já é uma grande melhora comparado ao ano passado e ao trimestre anterior. Índice de despesas com vendas, gerais e administrativas, 15,2%. Também muito melhor. Lucro operacional, 7,4 milhões de dólares. EBITDA ajustado, 727 milhões de dólares. Beneficiários, 3,17 milhões. E eu só quero mostrar para vocês o trimestre anterior. Isso foi o que eles reportaram no quarto trimestre. 2,8 bilhões de dólares em receita. 95,4% de índice de sinistralidade médica. 18,2% de índice de despesas com vendas, gerais e administrativas. E aí olhem para o lucro, ou melhor, o prejuízo aqui. O prejuízo operacional, prejuízo líquido, EBITDA ajustado. Então já houve grandes melhorias de um trimestre para o outro. E essa era a projeção para o ano inteiro. Então, entre 18,7 e 19 bilhões de dólares em receita. Um grande crescimento na comparação anual, mas o mercado não acreditava. Agora, reafirmando isso novamente, talvez comecem a acreditar. Índice de sinistralidade médica, 82,4%, 83,4%. Agora estamos bem abaixo disso, então eu realmente acho que eles estão começando o ano muito melhor. Índice de despesas SGE de 15,8 a 16,3 milhões de dólares. E lucro operacional de 250 milhões a 450 milhões de dólares. Novamente, o início do ano é definitivamente muito forte. Isso lhes dá muitas oportunidades para tentar antecipar as coisas ao longo do ano. Talvez se eles quiserem investir aqui e ali, ou talvez se eles cometerem algum deslize, digamos no terceiro trimestre, talvez no quarto trimestre, provavelmente eles já sabem exatamente o que vai acontecer. Ainda assim, aqui isso oferece certa margem de segurança. É um trimestre muito forte para essa empresa. A empresa ainda possui um valor de mercado muito pequeno, considerando tudo. Eles vão gerar perto de 19 bilhões de dólares em receita este ano, então valerem perto de 6 bilhões de dólares em valor de mercado, e ainda vão ter lucro, com margens em torno de 2 a 4% mais ou menos. Sim, eu acho que o mercado vai começar a colocar um múltiplo maior nessa ação. Mas olha, como você pode ver, devagar, mas sempre, isso está começando a andar. Já subiu 33% no ano até agora. Nos últimos 12 meses, subiu 52,3%. Mas aqui também, você pode ver claramente que no último mês, subiu 56%. É por isso que eu volto ao que disse no começo deste vídeo. Aliás, bom trimestre para Oscar, bom trimestre para Uber e para AMD. Então eu estou bastante satisfeito, especialmente depois do fiasco. Bem, pequeno fiasco do PayPal de novo, outro dia. Então, para cada PayPal, nós temos 3, 4, 5, 6 negócios muito bons. Mas voltando ao que eu disse no começo, olha, agora acho que todos podemos admitir que o último mês foi incrível. Se você esteve no mercado, então você está no lucro. Ok, antes de subirmos tivemos que descer, mas eu realmente acho que subimos muito mais do que caímos antes. Uma ação como Oscar subiu 50% no último mês, a AMD quase dobrou, Intel quase triplicou. Micron subiu bastante, tudo subiu no último mês. Ainda existem algumas empresas como a Dlocal, como a Meta, como a Mercado Livre e coisas assim. Até mesmo Rubrik, ok. As ações de software de cibersegurança definitivamente não estão participando desse rally, embora a Atlassian tenha subido significativamente desde o seu fundo.
Mas sim, se você sente que estamos no mercado perto de um topo, você não está sozinho. Você não está sozinho. Talvez seja a hora de nos posicionarmos estrategicamente. Veja nomes que subiram muito e cujo valuation não faz sentido. Talvez você devesse realizar um pouco de lucro. No meu caso, a Nebius fica para a próxima semana. Essa ação subiu significativamente. Agora, felizmente para mim, minha média com Nebius é muito baixa. Estou muito confiante e confortável em ter esse papel. Pessoalmente, não estou começando a vender esse papel para obter lucro. A Micron, se a Micron continuar subindo, mesmo sendo um P baixo, etc. Olha, minha média com a Micron é de $90. Estamos acima de 600, chegando perto de $700 por ação. Poderíamos chegar a 1000 sim, poderíamos. Mas, de novo, eu me importo? Vou dormir melhor sabendo que já lucrei bastante com a Micron. E agora posso seguir comprando ações mais baratas. A Sophie, Delocal, a Mercado Livre, a Meta, coisas assim. Ou talvez manter dinheiro em caixa caso a gente veja uma pequena correção ou uma correção. Depende de mim, né? Você faz o que for melhor para você se sentir confortável. Claro, é legal, né? É legal comprar toda a ação que subiu 100% para participar do rally do setor de memória, para entrar no setor de petróleo. É legal. Mas se você voltar um mês atrás e a gente olhar todos os comentários e o sentimento, não é tão legal quando as coisas caem todo dia e você não tem dinheiro para comprar na baixa. Só lembre disso. Enfim, é tudo que eu tenho para você no vídeo de hoje. Não esqueça, Fiscal IA com 25% de desconto a partir de quinta-feira. Sim, hoje é quarta-feira. Mas se você usar o link na quinta-feira, vai ganhar 25% de desconto. Obrigado a todos, até o próximo, tchau.